Olá, meus queridos. Olha só, eu tava aqui terminando um vestido que eu tenho ainda as encomendas para entregar, nem eu terminei. Eu fechei o ateliê, mas ainda tem algumas coisas, vestidos, algumas encomendas de formatura que eu já tinha pego e tô terminando para entregar. Mas eu decidi parar um pouquinho de costurar para poder ler o devocional com vocês hoje. Eu ia ler mais tarde, né? Eu ia falar mais tarde, mas vai ficar muito tarde. Então, vamos lá, queridos. Vamos refletir hoje nesse devocional que fala sobre você reflete a justiça de Deus. Vamos refletir no devocional que fala você reflete a justiça de Deus. Essa palavra é muito importante, queridos. Bora lá. Bom, como eu já disse, toda palavra é importante, né? Mas todos os dias a gente tem um ensinamento novo de Deus para nós. E hoje, dia 4 de novembro, o Senhor vem me ensinando a gente uma coisa, algo muito, muito, muito importante para se levar para a vida toda. Olha só, se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 2, 29. Uma das características de Deus é ser justo. Isso quer dizer que Ele sempre faz o que é certo, pois conhece a verdade a respeito de todas as coisas e nunca poderia negar seu caráter, por mais que as pessoas questionem a justiça de Deus. Diante de um mundo tão caótico, opressor, maldoso e injusto, saiba que o ser humano tem a liberdade de fazer suas próprias escolhas. Agir com justiça é manifestar os princípios e valores do céu na terra. Em meu livro Encontrei um Pai, descrevo algumas histórias da minha vida. E uma delas é quanto aos valores que a minha mãe procurou plantar nos filhos. Valores como honestidade, honra, respeito e justiça foram essenciais na construção do meu caráter e no das minhas irmãs. Lembrar dos acontecimentos que nossa sociedade vem vivendo nos últimos anos é algo muito difícil. Enfrentamos uma pandemia e, infelizmente, alguns nos deixaram. Guerras civis e conflito entre as nações, discussões sem sentido por motivos fúteis, sem falar nos próprios desafios relacionais que a nossa sociedade já enfrentava. Diante disso, como está o seu relacionamento com as pessoas à sua volta? Você é alguém que busca a solução de conflitos sem gerar novos conflitos? Saiba que a forma como você resolve os conflitos diz muito sobre o quão profundo é o seu relacionamento com o Pai. Portanto, se você não tem experimentado uma vida profunda, eu o convido a frequentar mais o lugar secreto, a sós com Deus. Buscar aprofundar-se mais em sua comunhão com Ele. Como consequência, no convívio com as pessoas, sua vida e relacionamentos refletirão qualidade, beleza e intensidade, né? A palavra de hoje é justiça, né? E a nossa frase é: o secreto que só Deus vê gera recompensa que só Deus dá. O secreto que só Deus vê gera recompensas que só Deus dá, né? A palavra do dia aqui é Salmo 33, né? 133, que fala assim: a excelência da união fraternal. Ó quão bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça. Ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, né? É como óleo precioso. Então, queridos, como está, né? Como está o seu comportamento com as pessoas, né? Em meio a dias difíceis. Como que você tem reagido quando você é afrontado, né? Muitas vezes a gente tem paciência, mantém a paciência, né, com as pessoas, quando a gente está ali sendo bem tratado, quando as pessoas estão falando baixo com a gente, sendo educados, né?
Mas no momento que a pessoa começa a engrossar, né? E aí, às vezes fala alto, às vezes, né? Grita, enfim. E aí é a hora que a gente vê, né? O nosso temperamento real. Se a gente está querendo, né? Fazer justiça com as nossas próprias mãos, se justificar, se defender, ou se a gente está deixando nas mãos do Senhor para que Ele nos justifique e Ele faça justiça por nós. Esse assunto não é fácil de ser abordado, né? Porque falar é muito fácil, né? Mas na hora que a gente está sendo afrontado, injustiçado, caluniado, fica bem difícil da gente manter a nossa tranquilidade, paciência, né? Da gente não ficar pilhado, como dizem, né? E a gente acaba, muitas vezes, perdendo a razão, porque a gente se alterou. E ali, quando há duas pessoas nervosas, né? Acaba que não encontram um acordo para a situação. Só gritaria e confusão, né? E Deus é um Deus justo, né? Com a medida que a gente mede, Ele nos mede também. O Senhor, Ele sempre nos justifica em tudo, sabe? A gente não precisa ficar procurando se justificar ou ficar fazendo justiça com as próprias mãos, né? Ou sendo justo aos nossos próprios olhos. Ninguém melhor para justiça, para julgar, para fazer justiça que Deus. Então, quando a gente é afrontado, quando a gente é humilhado, quando a gente sofre, né, perseguições, injúrias, injustiças nessa terra, a gente precisa entregar nas mãos de Deus, né? A gente precisa orar pelos nossos inimigos, né? A Bíblia fala que nós devemos orar pelo nosso inimigo e não é uma coisa fácil de se fazer não, viu? Sinceramente, já tive problemas assim com pessoas que quiseram me prejudicar, né? Desfazer contratos que tinham sido já feitos de compra, de venda, e ali as pessoas quiseram voltar atrás, fazer do jeito deles, agir de má fé. E naquele momento em que a gente era afrontado, que a gente era ameaçado de perder tudo que tinha conquistado por causa de má fé de outras pessoas, eu me colocava em oração mesmo, de verdade, queridos, de coração, tô falando isso para vocês. Eu me colocava em oração por aquelas pessoas que estavam me fazendo mal, me injustiçando, né? Falando um monte de mentira contra mim, meu esposo, né? Querendo desfazer, né, os contratos, que isso daí é uma causa que a advogada dizia que era perdida. Já comentei sobre isso num outro devocional, né? Compramos um imóvel, descobrimos que tinha 2 donos, não sabíamos para quem pagar e nós colocamos em juízo, né? Para pagar em juízo. E nisso a gente sofreu muitas afrontas, né? Muitas mentiras vieram à tona, mas o Senhor, que é quem nos justifica, nos justificou e nós ganhamos aquela causa que a justiça da terra dizia que era perdida, realmente era, porque era um contrato nulo, né? Porque tinha sido vendido o terreno, o moço era casado e a mulher dele não tinha assinado. Então, eu tive que manter muito, muito, muito a minha paz de espírito naquela ocasião, né? Então, ao invés de eu ter ódio daquelas pessoas, eu tive que orar por eles. Falar, Senhor, tua palavra me fala para orar, né? Por quem me faz mal. Então, Senhor, me ajuda a orar, me ajude, me ensina a amar, né? E muitas vezes a gente passa por situações assim, pra gente ver se realmente a gente ama de verdade, né? Ou se a gente ama da boca para fora, né? Porque falar é fácil. Agora, quando a gente está numa situação de afronta, de mentira, de calúnia, né? E
e a gente amar aquela pessoa e orar por ela, é só por Deus mesmo, é só tendo muito Deus, né? É só buscando mesmo lá, dando uma voltinha em Gálatas, né? Em Gálatas 5 lá, que eu amo dar uma voltinha em Gálatas 5:22, porque fala lá, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho pra gente ler sobre os frutos do Espírito. Eu gosto muito dessa passagem de Gálatas, que ali fala das obras da carne, né? E os frutos do Espírito. E é muito importante a gente guardar isso, que se a gente guardar essa palavra de Gálatas 5 aqui, não vai dar para vocês lerem, mas eu vou ler para vocês. Gálatas 5, 17, vamos dizer assim. O 17 fala assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, né? E a gente tá sempre na hora da raiva, né? A gente não quer nem saber do espírito, quer saber de que quer falar o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, por causa do nervoso, né? E a obra da carne, olha só, deixa eu ler rapidinho o que são as obras da carne. São conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonaria, e é muita coisa, né? As obras da carne é tudo isso aí, né? E a discórdia tá aqui no meio, ó. Discórdia, dissensões, né? Mas os frutos do Espírito é uma coisa linda, os frutos do Espírito aqui, ó. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E é isso, os frutos do Espírito, quando a gente busca de todo o nosso coração, esses frutos do Espírito, que é Gálatas 5:22, a gente aprende a amar, né? A estar feliz, né? Não se fazer de feliz por causa da situação que está te trazendo felicidade naquele momento, mas ser feliz em qualquer situação, né? Estar alegre em qualquer situação, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, manso, né? Você ser manso, não se estressar, não perder a linha, né? Não dizer assim, ai, eu sou sanguíneo. Sou sanguíneo. Nada disso. Ou você é de Jesus, ou você é sanguíneo. Quem é de Jesus não tem esse negócio de ser sanguíneo, não. Quem é sanguíneo tem que dar uma voltinha lá em Gálatas 5:22 para buscar os frutos do Espírito. Amém, queridos? Olha, é o que a palavra, aqui os Salmos fala, né? Como é bom que os irmãos vivam em união, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, meus irmãos, bora viver em união. Deixa que Deus faz justiça, porque o melhor, né? O justo juiz é o Senhor Jesus. Então, deixa que Ele faça justiça por você. Não vai procurar ficar querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, resolver da sua própria maneira, com seus próprios conhecimentos, que vai dar ruim. Então, você fique, né, na dispersação, esperando a justiça do Senhor, né? Se você está sendo injustiçado, porque o Senhor tem a melhor maneira de trabalhar, né? Jesus, o Senhor é perfeito, né? A hora dele é perfeita, ele nunca chega atrasado, né? Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe exatamente o momento de dar vitória sobre essa guerra, né? Ele vai te justificar. Não procure se justificar, não, irmão. De verdade, não procura se justificar, nem se defender com nada, não. Você age na simplicidade, na humildade, e com certeza o Senhor vai agir em teu favor, né? Ele vai te justificar, tá bom, meus queridos? Olha, desculpa, eu tô aqui desmanchando umas coisinhas, falando com vocês, mas esse é o meu dia a dia, né? Eu tô aqui, daí eu vou ouvindo um louvor, uma palavra, daí às vezes dou uma lida no devocional. Na verdade, não costumava ler o devocional, só na hora que eu subia lá no monte mesmo.
Mas aí agora há pouco eu dei uma lida e o Senhor veio ministrando no meu coração sobre isso. Sobre ele é o justo juiz, né? A justiça dele precisa refletir em nós, né? A gente precisa refletir a justiça de Deus. As pessoas precisam ver Deus em nossas vidas, né? Pessoas precisam ver Deus em nossos corações, nas nossas atitudes, né? Você tem se mostrado como, assim, para as pessoas, o que as pessoas têm achado do seu comportamento diário, como é que você tem comportado nos dias, né? Em todos os dias, dias bons, dias ruins, dias de afronta, dia, né, de perseguição, dia de calúnia, como que você tem se comportado? Você tem orado pelo seu inimigo? Ou você tem... Nossa, o vídeo já tá gigante, parei, gente. A verdade é assim, ó. Ore pelos seus inimigos, viu? Sempre, sempre. O Senhor sempre vai te justificar. Não se preocupe em se justificar, tá bom? Em fazer justiça com suas próprias mãos ou aos seus próprios olhos, da sua maneira, mas deixa que o Senhor te justifica. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Uma boa noite abençoada para vocês. Se vocês forem ver de dia, um bom dia. Se for ver à tarde, uma boa tarde. Que Deus abençoe grandemente suas vidas. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.